Existem filmes que fazem com que a gente pare para pensar sobre várias coisas que acontecem em nossas vidas, e não necessariamente coisas que a gente viveu, mas coisas que são muito importantes e coisas que acabam permeando a nossa existência de alguma forma. E esse é o caso do filme A Caça, que está disponível na Amazon Prime Video, né? Se você tem assinatura Prime, você tem acesso a esse filme, e é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos meses. Porque ele, ao mesmo tempo que já tem um tempinho, agora me fugiu o ano em que ele foi criado, em que ele foi produzido, mas é um filme que ele vai se permanecer atual por muito tempo, porque ele fala sobre algo que é inerente ao ser humano já de muitos séculos. É a famosa fofoca, que faz parte das relações humanas desde que a gente se entende por gente, desde que a gente se entende por sociedade, através dessas conversas, desses pequenos boatos onde os discursos eles acabam sendo costurados com as inúmeras intenções, e o que na verdade acontece aqui é uma conversa, uma grande confusão que vai se desenrolando de pequenos detalhes. E só para que você não fique completamente perdido sobre o que é A Caça, que filme é esse, qual é a história que se passa aqui, a gente acompanha a história de um professor do ensino fundamental. Então ele educa crianças entre 4, 5, 6 anos, não fica muito claro a idade das crianças que estão na sala de aula junto com ele, e ele aparentemente é muito feliz em termos de trabalho. Ele já é separado, ele tem um filho de seus 15, 16 anos, também o filme não deixa claro, e nesse quesito pessoal dele, ele não é muito feliz não, ele está separado da mulher e essa relação entre eles é um pouco espinhosa. A mulher não quer que ele ligue, que ele entre em contato, a mulher também diz que quando for para falar, ela que vai ligar, só que ela nunca liga, e ele fica naquela agonia, porque ele se dá muito bem com o filho, eles dois são muito próximos, só que ele sofre com esse afastamento. Pelo que dá a entender, foi uma separação muito recente, existe muita mágoa ali entre eles dois, e isso é o que inicialmente vai tirando a paz do nosso protagonista, interpretado pelo Mads Mikkelsen, que está excelente no papel, mas já eu falo da atuação dele. O importante pra gente saber agora é que ele tá vivendo a vida dele normal, e ele é um dos professores de uma menininha que é filha de um casal de amigos dele de longa data. O filme também não deixa muito claro desde quando eles são amigos, mas aparentemente, por algumas fotos que a gente vai vendo, eles todos já se conhecem desde a adolescência, muito provavelmente cresceram juntos, e eles são uma grande família, né? Eles se comportam como irmãos ali. Na comunidade, que é muito pequenininha, eu acho que ali deve ter entre seus 10 a 30 mil habitantes no máximo, mas é uma comunidade realmente onde todo mundo se conhece. Ele é um cara benquisto, ele é um cara que ele transita em todos os grupos sociais, e ele tá vivendo a vida dele tranquilamente, tirando essa parte da questão da separação. Mas o fato é que essa menina, um dia acontece uma coisa, e não é legal eu falar aqui para não entregar spoilers, mas ela acaba acusando ele de abuso. E a partir daí, a vida desse professor nessa cidade pacata, que era a única coisa que trazia paz para a vida dele, era no momento que ele estava ali com as crianças, o momento que ele brincava, ele até dentro da escola estava se envolvendo com uma outra professora, e aquilo estava trazendo uma outra vida para ele, estava trazendo mais animação. Mas nessa hora, quando acontece essa conversa, né, dessa menina, que acaba por um comentário inocente, na verdade, a vida desse cara muda completamente. E aí a gente vai acompanhando a história de alguém que passa por isso. Imagine você que você tem sua vida normal e de repente, da noite pro dia, tudo que você faz e tudo que lhe trazia a menor alegria simplesmente acaba sendo o seu objeto de maior dor de cabeça, o seu objeto de sofrimento, o seu objeto de tensão, de te levar a quase a beira da loucura, porque em certos momentos a gente acompanha aqui a história do protagonista, ele tá enclausurado dentro de casa, porque obviamente ele foi afastado da escola, e ele tá a ponto de enlouquecer, porque de um lado você vê as pessoas tratando ele do jeito que ele vai sendo tratado, do outro a polícia tá lá em
investigação, no caso, não entrega, obviamente, os detalhes para ele, e ele também não tem com quem contar, porque ele está basicamente isolado. O filho dele, que já estava afastado, que a mãe já fazia de tudo para afastar do pai, com essa situação toda, estava ficando cada vez mais afastado, a mãe estava tirando do convívio maior do pai. Então a gente é imerso nesse caldeirão da vida desse cara, a ponto da gente se perguntar como nos sentiríamos se estivéssemos no lugar dele, como a gente agiria se estivesse passando por aquilo ali. Muitos momentos eu me peguei olhando e dizendo, não, cara, não faça aí, não faz isso, velho, não faz, você vai se complicar. Em outros momentos ele tinha outras atitudes que eu não tinha pensado, e aquilo fazia com que eu questionasse tudo aquilo que eu acreditava que estava acontecendo, tudo aquilo que eu acreditava que estava vendo em tela. Mas uma coisa bem interessante, apesar de durante todo o filme isso não chegar a ter sido uma dúvida de fato, eu tenho uma opinião fechada sobre o que de fato aconteceu, ainda assim a obra vai colocando pequenos elementos para fazer você duvidar. E sempre cada cena que vinha esses pequenos elementos eu ficava pensando, pô, mas será que o filme vai mostrar alguma coisa que vai mudar a perspectiva? Será que ele vai mostrar a visão da menina? Será que isso vai para um outro lado que eu não estou enxergando aqui? E essa indecisão, essa tensão cada vez mais crescente, aliada àquela dúvida progressiva, aquela dualidade que estava sendo colocada em tela a todo momento, você vê o sofrimento dele, mas você vê também o sofrimento da família da menina, você vê o sofrimento de algumas pessoas que estão ao lado ainda do professor e da galera que está do outro lado acusando ele do que ele está sendo acusado, né? Eu vou evitar falar aqui em termos mais claros para o YouTube não cortar o alcance do vídeo, mas enfim, essa é uma obra que faz a gente pensar muito sobre como de pouquíssima coisa, de pouquíssimas insinuações, de pouquíssimos comentários, pode se construir uma verdadeira catástrofe na vida de alguém. E como muitas vezes a gente não para pensar nisso quando a gente comenta alguma coisa, quando a gente faz alguma determinada, quando a gente toma uma determinada ação que pra gente pode parecer besteira naquele primeiro momento, mas que isso vai implicar em uma total destruição da vida de alguém em um momento futuro, sempre com aquele efeito de cascata, aquele efeito de bola de neve. Uma pessoa faz um comentário e aí a outra já conjectura por cima e já acrescenta detalhes novos que nem sempre são verdade, e isso vai se criando uma verdadeira ideia coletiva sobre algo que muitas vezes nem existe. É destruidor, é avassalador. O filme, ele me causou o tempo todo o sentimento de agonia, claro, porque eu estava vendo como tudo aquilo estava se desenrolando, e de medo também, né? Porque quando a gente tem contato com crianças, né? Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, tudo acaba sendo um assunto muito mais sensível, porque eu fico me colocando, por exemplo, se minha filha em determinado momento chegasse e relatasse exatamente o que aquela menina no filme relatou. É óbvio que eu vou acreditar na minha filha. Ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar. E se eu fosse o pai de uma dessas meninas que fosse acusado disso? Como é que eu agiria? O que é que eu iria falar para o outro pai, no caso da menina, ou a outra mãe que escutou da própria filha o que os pais nesse filme acabaram escutando? Então, é uma situação muito complicada e é, ao mesmo tempo, um exercício de reflexão que o filme propõe pra gente. Até que ponto a gente tem que acreditar nas coisas que são ditas, que são sempre ditas pela sociedade, de, a criança não mente, um homem, ele não pode ser deixado em contato direto com crianças. Até que ponto vai essa segurança? Até que ponto a gente tem que confiar? Até que ponto a gente tem que desconfiar dessas situações? Será mesmo que o melhor é a gente simplesmente colocar barreiras, ou a gente tentar estudar formas de aumentar essa interação de algum modo? Enfim, são perguntas que são levantadas durante o filme e que elas não são respondidas, e ainda bem que não são respondidas, porque fazem com que a gente reflita a nossa sociedade, fazem com que a gente reflita as relações que a gente tem hoje, as relações que a gente tem com os pais das crianças que são amigas das nossas crianças, a relação que a gente tem com as nossas crianças, falando de maneira mais direta, e a relação que a gente tem
com as instituições de ensino. Qual o papel das instituições de ensino? Qual é a melhor forma que os educadores têm de lidar com situações tão sensíveis, né? De momentos que causam tanta fragilidade como esse momento. Então é um filme que eu indico demais, não apenas para os pais, não apenas para as pessoas que têm contato direto com crianças, mas também para educadores. É um filme muito bom para a gente repensar todas as nossas relações, porque a gente sabe que é na primeira infância onde acontecem coisas que vão impactar para o resto de nossas vidas. Agora, caso você queira continuar comigo, eu vou deixar mais um vídeo aqui e eu espero que você tenha curtido essa dica. E caso você já tenha assistido esse filme, deixa aí embaixo o que foi que você achou, deixa seu comentário, deixa sua opinião, vamos trocar um pouco ideia sobre ele. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!